Vamos nos ficar de pé para poder ouvir a palavra do Senhor. Pega a palavra do Pai Celestial, e abra em Salmos 47. Enquanto você vai procurando, vai cumprimentando a pessoa que está do seu lado, diz para ela, que bom que você está aqui hoje. É maravilhoso estar na presença do Pai. Ainda de manhã nós entregamos a nossa vida, ainda de manhã, para o nosso Pai. Seria o nosso dízimo, da nossa vida para Ele. Mostrar que a gente quer Ele em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Então abra em Salmos 47. Para quem não tem a Bíblia, acompanha aí no telão aí, tá? Ou se não, pede emprestado para o amigo. Mas vamos todo mundo acompanhar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmos 47 diz assim: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Nós temos que cantar ao Senhor com alegria, nós temos que buscar Ele com todas as nossas forças. Será que nós temos buscado o Senhor com todas as nossas forças, todos os dias, todos os momentos? Ou nós temos nos preocupado com as circunstâncias? É tempo da gente buscar o Senhor com todas as nossas forças. Nós estamos num período crucial em nossas vidas. Então nós temos que olhar primeiramente ao Pai, primeiramente a Cristo. Depois todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: busque ao Senhor com todas as suas forças. E vamos ler mais uma vez: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, e aplauda o Senhor bem forte. Santo, 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 santo é o teu nome. Oh, aleluia. E é neste momento de alegria que nós vamos buscar ao Pai. Oh Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. E nós somos gratos porque nós levantamos. Nós estamos vivos para glorificar o Teu nome. Porque os mortos já não podem mais fazer isso, ó Pai. E nós temos o privilégio de fazer isso, ó Senhor. E que nesta manhã a gente venha buscar a Ti, Senhor, com todas as nossas forças, Senhor. Sem se preocupar com os problemas, com a circunstância. Porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Glórias a Deus, que a gente venha entregar esse momento ao Senhor, Pai. Inteiramente ao Senhor, Pai. E que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Para que o nosso domingo, para que a nossa semana seja abençoada, Senhor. Para que a gente possa crer no sobrenatural, para que a gente venha olhar, não para os problemas, mas sim para a sua grandeza, Pai. É isso que nós lhe pedimos, e agradecemos desde já, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor Jesus com nossas palmas, em nome do Senhor Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim,
Conhecer-te eu quero mais. Canta. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar de tua face, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo, eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar de tua face, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo, eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declara, igreja. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso estar na presença do Senhor. E já que nós estamos aqui, vamos pedir a Ele para que a gente possa tocar nele, para que Ele venha fazer o sobrenatural nas nossas vidas, para que Ele venha curar, para que Ele venha libertar, para que Ele venha restaurar. Começa a falar com o Senhor nesta manhã. Peça para Ele deixar você tocar nas vestes dEle, para que aquela pessoa que você tanto ora por ela seja tocada pelo Espírito Santo, para que a sua família seja tocada pelo Espírito Santo, para que todos estejam na casa do Pai, para um dia todos estejarmos juntos na glória do nosso Deus. Oh, aleluia, santo, santo, santo teu nome.
Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor clamar e me sarar. Oh, não conheço Deus igual a ti, que me sara e me integra assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou, meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e curar, até o Senhor. Cante, igreja. Deixa-me tocar em ti. Tuas vestes desprezível vou ficar e te amar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me... Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome.
Aleluia. Feche os teus olhos nessa manhã. E abre o teu coração e peça para Ele. Vem, Senhor. Vem nesse ambiente de adoração. E receba a nossa adoração. E chega até o alto do trono dos céus. Aleluia. Então declare. Vem nesse ambiente, vem neste lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem nesse ambiente, vem neste lugar. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade e cai o seu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos total liberdade. Te damos liberdade e cai o seu espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche este lugar. Liberdade, Senhor, para atuar aqui. Te damos liberdade e cai o seu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Ansiamos por Ti, Senhor. Ansiamos por Tua presença, Pai. Derrama aqui neste lugar, nesta manhã.
derrama, Senhor, derrama. A terra clama. Oh, declare. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o quê? Se você crê, então declara. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez, mais uma vez. Queremos ver o sol. A terra clama, clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez, mais uma vez. O céu descer. Declare. Vem, derrama o seu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o seu espírito. Seja hoje, seja agora. E vem, derrama o seu espírito. Venha hoje, que seja agora. Vem, derrama o seu espírito. Seja hoje, seja agora. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o seu espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o seu espírito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que você pode declarar isso nessa manhã? Uou! Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Se você quer rasgar o céu com a sua adoração, erga suas mãos e aplauda ao Senhor que já está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia, glória a Deus. Que gostoso sentir a presença de Deus, né? Eu vou ministrar os dízimos e as ofertas. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27. Diz assim a palavra de Deus. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. A imagem de Deus os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes, em toda a terra
e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento, a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus, e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Que declaração extraordinária. Esse relato nos apresenta o Senhor no início da criação. O que me chama a atenção é que o Senhor, antes dele colocar o homem no jardim, primeiro ele providencia no jardim tudo que o homem ia precisar. Vou falar de novo. Antes de Deus colocar o homem no jardim, ele providencia tudo que o homem ia precisar no jardim. Pastor, eu não entendi. Tudo aquilo que Deus nos pede é tudo aquilo que ele já me deu. Amém? Se você tem dificuldade de devolver a Deus aquilo que ele te pede, na verdade é uma expressão de um egoísmo do seu coração. Porque se nós entendemos, segundo as Escrituras, que tudo aquilo que o homem precisou, o Deus proveu, logo tudo que temos, a matriz, saiu das mãos do Senhor. Ele é fonte de toda a providência que nós precisamos, temos e possuímos. Portanto, não teremos dificuldade alguma em devolver ao Senhor aquilo que a Ele pertence. E Ele só nos pede não porque precisa, mas porque Ele quer provar o nosso coração, e essa é, sem sombra de dúvida, uma expressão do nosso amor a Ele. Certa feita, Davi ia levantar um altar para adorar ao Senhor, na eira de Araúna. E a Bíblia vai dizer que esse homem oferece a Davi gratuitamente o local, para que Davi levantasse o altar. Davi olha para ele, talvez se fosse nós poderíamos dizer, uau, Deus providenciou alguém para me dar alguma coisa. Davi disse, não, eu quero sacrificar ao Senhor, e o sacrifício que eu quero oferecer a Ele precisa me custar alguma coisa. Diga para mim, quanto custa tudo isso que você está me providenciando, porque eu quero que custe aquilo que eu estou devolvendo ao Senhor. Olha a expressão de adoração de Davi, ela passava no crivo do sacrifício, e muitas vezes nós queremos dizer que louvamos ao Senhor sem fazer um mero esforço ou mínimo de sacrifício. Vir aqui adorar a Deus pela manhã, se você entende isso como um sacrifício, me perdoa, você está muito aquém daquilo que é ser um cristão de fato e de verdade. Você não veio aqui por causa de Deus, você veio aqui por causa de você. Você não lê a Bíblia por causa de Deus, você lê a Bíblia por causa de você. Você não adora a Deus por causa de Deus, você adora a Deus por causa de você. Porque tudo isso é algo que abençoa você e não Deus, porque Deus não tem falta de nada, amém ou não amém? Se você entender isso, queridos, no Espírito, você vai compreender que Deus está te exigindo coisas mais elevadas do que somente isso, amém? E que você entenda isso, pegue em suas mãos o seu dízimo, os 10% daquilo que você ganha, daquilo que você recebe, a sua oferta, e após a oração você pode vir até a caixa de oferta. Pai, nós queremos te agradecer, louvar ao Senhor, porque tudo que temos reconhecemos que provém de Ti. O salmista vai dizer que toda a terra e toda a sua plenitude e os homens que nela há pertencem ao Senhor. E nós reconhecemos que tudo que temos é o Senhor quem nos oferecestes, pertence ao Senhor, e como bons mordomos, nós queremos administrar de maneira que glorifique ao seu nome. Receba, Senhor, a nossa oferta de sacrifício, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Temos a Ti entregado aquilo que o Senhor tem a nós pedido, a fim de que o Senhor reconheça e saiba que o nosso amor não está apoiado nas incertezas da riqueza, mas em Ti, que nós consideramos a fonte de tudo aquilo que necessitamos e precisamos. Receba, Senhor, alegremente a nossa oferta de sacrifício, e que nós possamos colher, para que nós testemunhamos da sua grandeza e da sua fidelidade. Abençoa teu povo em nome de Jesus, amém. Você pode sair do seu lugar, vir até aqui. (22) Casa nós deixamos para você. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9,
verso de número 14, nós vamos ler até o verso de número 18. Bom dia para você que está nos assistindo nessa live, que a paz do nosso Senhor Jesus lhe alcance nessa hora e que a palavra de Deus possa tocar em seu coração e fazê-lo frutificar na presença do nosso Senhor. Marcos, capítulo de número 9. Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez nessa condição? Não? Marcos, capítulo 9, verso de número 14, diz assim a palavra de Deus. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhes trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Disse-lhe Jesus: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade de juntos, como igreja, reunidos em torno do seu nome, a fim de ouvir aquilo que o Senhor tem a comunicar essa manhã conosco. Senhor, remova todos os impedimentos que hão de se levantar contra a palavra do Senhor pregada essa manhã. Senhor, que o Senhor entre com uma guerra e batalha a nosso favor essa manhã, que os anjos guerreiros do Senhor estejam conosco essa manhã, que os olhos sejam abertos, que o entendimento seja aberto e que o teu povo compreenda, entenda a profundidade, a largura e a dimensão daquilo que o Senhor tem a comunicar a nós essa manhã. Fala conosco, que haja espírito de profecia, espírito de sabedoria, palavra do conhecimento, de ciência, aqueça o nosso coração, assim como Pedro na casa de Cornélio, ao abrir os seus lábios e pregar as boas novas, a sua palavra diz que o Espírito de Deus caíra sobre aqueles homens, batizando todos eles com o teu Santo Espírito, que não diferente essa manhã, nós recebamos uma porção nova do Senhor, o teu Espírito fale no íntimo e profundo do nosso coração, e a partir dos seus conselhos, nós tomemos decisões assertivas, que nos colocarão no curso da vontade do Senhor, que nós essa manhã saiamos daqui desejosos em obedecê-lo, a fim de que as nossas vidas sejam alinhadas com a vontade do Senhor, e cumpramos o propósito para o qual ainda estamos vivos. Te louvamos, Senhor, essa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, por sua bondade e misericórdia, por nos atrair a este lugar com laços de amor e misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O tema da mensagem de hoje é descomplicando o caminho e aproveitando as oportunidades. É verdade que a vida é cheia de caminhos, mas um fato é, nós precisamos descomplicá-los. Eu não sei se o seu caminho anda complicado, mas é um fato. Na vida há muitos caminhos, e nós precisamos descomplicar alguns deles. Não somente isso, nós precisamos muitas vezes simplificar o caminho. Muitas vezes a gente deixa o caminho muito rebuscado, muito complexo, e porque rebuscado, complexo, torna-se um caminho todo confuso, e muitas vezes nós não sabemos para onde nós iremos, para a esquerda, para a direita, se nós prosseguimos, se nós retrocedemos, se nós ficamos inertes, parados. O fato é, a simplicidade precisa fazer parte da nossa caminhada, e não só isso, como também um alinhamento. Nós precisamos alinhar o nosso caminho, ou os nossos caminhos, com a vontade de Deus, para que as oportunidades da parte de Deus sejam por nós aproveitadas.
E quando nós alinhamos, quando nós simplificamos, quando nós descomplicamos o caminho, torna-se mais fácil discernir, observar aquilo que Deus está por realizar na nossa vida. Nós conseguimos ver, identificar, nós conseguimos discernir de fato aquilo que é aquelas que são as oportunidades nas quais o Senhor coloca em nossa frente. E identificando assim aquilo que de fato é importante, porque há muitas coisas nos nossos caminhos que muitas vezes nós até valorizamos, mas de maneira equivocada, porque valorizamos aquilo que não tem valor. E essa manhã, o desejo do meu coração é que nós compreendamos aquilo que de fato tem valor, e que nós assumamos um compromisso com aquilo que de fato fará diferença no curso e no caminho no qual nós estamos trilhando. Para descomplicar o caminho, primeiro é preciso observar aquilo que nos cerca. Nós acabamos de ler o texto, daqui a pouco nós faremos as aplicações práticas, mas nós precisamos observar aquilo que nos cerca, porque muitas vezes o que está complicado, ou o que está complicando o nosso caminho, é aquilo que está me cercando. E se isso está complicando o meu caminho, eu preciso remover do caminho aquilo que me cerca, a fim de que o meu caminho se torne descomplicado, simplificado e, sobretudo, alinhado com a vontade de Deus. É preciso também priorizar o que entendemos ser importante, sem ceder ao que não importa. Então, é um fato também que no caminho nós precisamos observar, nos atentar e valorizar aquilo que de fato tem importância. Tem muita coisa que você dá importância, e isso que você dá importância não tem o menor valor. Não tem significativo, não tem significância para a sua caminhada e para o curso da sua vida. E isso pode drenar a tua força, minar os seus recursos, uma vez que você faz uso de todos eles naquilo que não tem importância em relação àquilo que vai fazer diferença no seu caminho. Os irmãos estão entendendo isso? Tá difícil não, né? Não? Então tá bom, eu não estou filosofando aqui não, eu estou só construindo a ideia daquilo que eu passo a comunicar aos irmãos a partir dos textos. Então nós precisamos, sobretudo, nos importar com aquilo que importa, é um trocadilho, mas faz sentido, e não ceder aquilo que não importa, porque normalmente quando você elege algo que de fato é importante, principalmente para aquilo que diz respeito à sua relação com Deus, seja o crescimento espiritual, seja o seu desenvolvimento espiritual, logo aquilo que não importa pode querer levantar a voz, ecoar a voz, e talvez tentar confundi-lo nesse curso, nesse desejo de dar importância àquilo que importa. E aí você não pode ceder a essas vozes, ou a isso que não importa, a fim de que de fato você organize o seu caminho e aproveite as extraordinárias e grandes oportunidades que o Senhor tem para colocar na sua frente. Amém, irmãos? No verso de número 14, do capítulo de número 9, nós lemos um texto um tanto quanto interessante, e eu não sei se você já olhou por essa ótica nesse texto, mas é um texto que me chamou a atenção, porque para que nós descompliquemos o nosso caminho, nós precisamos saber aonde nós estamos. E eu digo isso, inclusive, geograficamente. É local, é lugar, aonde nós estamos. Também é importante ressaltar, e daqui a pouco nós vamos trabalhar isso, que as pessoas nas quais nós temos estado ou nós estamos também, pode nos ajudar a identificar essa necessidade de descomplicar o caminho. Mas esse texto nos apresenta exatamente essas verdades, que nós precisamos, para descomplicar o caminho, saber aonde nós estamos ou aonde eu estou. Vamos ler o texto de número 14 do capítulo 9, para que você entenda exatamente aquilo que eu quero comunicar. Diz assim: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Só para você entender o enredo, alguns discípulos foram convidados por Jesus para subir ao monte para orar. E outros discípulos, talvez desinteressados, eles ficaram ao pé do monte. Eles não subiram para o monte da oração. E se você ler alguns textos anteriores, você vai perceber
que esse texto fala de um dos cultos mais poderosos que Jesus participou. É um culto em que Jesus foi transformado e ele recebe de Deus um corpo de glória. Ele é glorificado ainda em vida. E aparece lá no monte Moisés e Elias. Pensa que coisa extraordinária. A lei e os profetas se manifestando junto com o dono dos céus e da terra. Pedro fica tão impactado que ele não sabe o que dizer. O texto vai dizer isso. E ele fala: Senhor, vamos fazer uma tenda para que vocês três fiquem aqui. Ele estava tão impactado com o culto que ele não gostaria que acabasse o louvor, não. Ele estava querendo que a palavra continuasse, que os ministros continuassem a tocar. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você não está sabendo o que você está falando. Nós precisamos descer no pé do monte, porque enquanto nós estamos aqui em cima, cheio de Deus, eles estão lá em cima, sendo conduzidos pela carne. É exatamente o ponto central desse verso de número 14. Enquanto os discípulos estavam no monte orando, os outros discípulos estavam embaixo discutindo, e você lê o texto comigo, com os fariseus. Alguns discípulos estavam num ambiente de discussão infrutífera com os fariseus e mestres da lei. E os fariseus aqui representam tudo aquilo que me atrapalha, representam tudo aquilo que me atrasa o plano de Deus na minha vida ou através dela. Eles estavam no pé do monte, ao invés deles estarem cumprindo a grande comissão, pregando as boas notícias de Deus, sendo significativos, virtuosos, eles estavam discutindo, eles estavam brigando, eles estavam perdendo o tempo deles, e os fariseus se aproveitaram disso para roubar deles a missão na qual a eles foi outorgada. E quantas vezes eu e você nos deparamos com coisas e pessoas que roubam de nós o nosso tempo, que roubam de nós, minam de nós a nossa força. Os fariseus representam exatamente isso, aquilo que rouba a minha força, aquilo que tira a minha paz, aquilo que me atrapalha, aquilo que me faz retroceder. Eu não sei, queridos, o que tem feito isso na sua vida, mas o fato é, nós precisamos identificar o que pode atrapalhar o cumprimento da missão de Deus em nossas vidas, ou aquilo que está atrapalhando ou está me atrapalhando em cumprir a vontade de Deus. No caso, eram os fariseus. E a pergunta é: quais são os possíveis retardatários que hoje habitam o seu caminho? Quem são os possíveis retardatários que estão no seu caminho? Você sabe que os retardatários são aqueles que nos atrapalham, eles nos fazem retardar, retroceder, parar. Eu não sei se você já assistiu corrida como chama? Fórmula automobilística, a Fórmula 1. Os retardatários são aqueles que não estão disputando o título, mas eles estão atrapalhando os campeões. Você já ouviu isso? Eles não estão disputando o título, já tomaram de lambuja. O cara está na 19ª volta, ele está na 10ª ainda. Só que ele fica embaçando a vida do campeão, ele enrola a vida do campeão. É o famoso retardatário. É gente que não quer chegar no pódio, mas ela faz questão de atrapalhar quem quer chegar. Eu vou falar de novo para você pegar. É gente que não está compromissada com o pódio, não está compromissada com a missão, mas se puder, ela joga uma areia no olho daquele que está compromissado com ela. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para que você identifique quem são os retardatários que estão atrapalhando você de viver a plenitude do chamado, de viver o extraordinário de Deus. Eu não sei, pode ser um medo, pode ser um trauma, pode ser uma pessoa, pode ser ídolos do teu coração, mas hoje é amanhã de você remover todos eles, a fim de que você suba no monte, assim como Pedro, Tiago subiu, e veja a glória de Deus se manifestando na tua vida. Por que é importante nós observarmos isso? Porque, queridos, o diabo agirá sutilmente, de maneira a nos neutralizar, nos parar. Nós precisamos identificar essas ações das trevas e não permiti-las. Muitas vezes, o projeto do diabo é nos vencer com distrações. Distrações que num primeiro momento até parecem ser bênçãos, mas que minam, roubam de nós compromisso que nós devíamos ter com Deus. Por exemplo,
o tempo que você gasta com as redes sociais pode ser uma grande distração. E você, imperceptivelmente, está gastando horas com as redes sociais, sem perceber que isso é um retardatário. É quase oriunda da palavra retardado. É um retardatário. Então você precisa identificar isso, porque o diabo trabalha com essas tramas. Ele trabalha de maneira sutil. O diabo não vai se apresentar para você com tridente, com chifre, com rabo. Fica suave. A última coisa que o diabo quer é ser descoberto por você. Ele vai se apresentar como uma mulher bonita, como um homem charmoso, falante, uma boa proposta de emprego. Ele vai tentar distrair você, dizendo a você que você está muito cansado e cansada, que você precisa relaxar, respirar, que esse compromisso com a obra de Deus tem sido muito penoso, a fim de que ele drene o seu compromisso com Deus, com a obra de Deus e sobretudo com você mesmo, porque você estar em Deus, você não faz melhor Deus, você se torna melhor. Amém ou não amém? Então, queridos, os discípulos não perceberam, mas eles estavam envolvidos em um problema que até então eles não conseguiam identificar. E lá pelas tantas, você vai observar no texto, que isso roubou deles grandes oportunidades. Uma outra coisa desse texto, que para descomplicar o caminho, é preciso saber onde estou. Eu preciso saber onde estou. Primeiro é o que estou fazendo. Eles estavam discutindo, ok? Eles estavam discutindo com os fariseus, perdendo tempo, drenando as forças, se desgastando, porque discussão desgasta, ou não? Lá quando você começa com a esposa a discutir, a hora que termina a discussão, você vai namorar? Dificilmente. Tem alguns sadomasoquistas, mas normalmente, pós uma discussão, há um cansaço emocional, dependendo a envergadura da nossa discussão. Esses discípulos certamente começaram a se cansar, a se sentir enfadados pelo fato deles estarem discutindo. Eles estavam discutindo. Então nós precisamos saber primeiro, o que nós estamos fazendo. Segundo, aonde nós estamos. E é o interessante que enquanto alguns discípulos estavam num ambiente de oração, os outros discípulos estavam num ambiente de discussão. Isso é muito comum. É uma dicotomia que acontece no meio cristão. Enquanto tem cristão recebendo de Deus, tem cristão murmurando. Enquanto tem gente adorando, tem gente dispersa. Enquanto tem gente chorando, sentindo a presença, tem gente querendo sair da presença. Por quê? Porque infelizmente, como seres humanos, nós podemos ser roubados pelas astúcias ciladas do diabo, quando ele consegue cravar as suas setas diabólicas em nossa mente e o nosso coração. E aí nós perdemos o pé. Entende o ponto aqui? Nós perdemos aquilo que de fato faz sentido e é importante. Esses discípulos estavam nesse ambiente de discussão, mas havia um outro grupo que estava no ambiente de oração. E o meu desejo essa manhã é que aqui o Senhor encontre um grupo de oração, um povo que ama a presença de Deus, um povo que não está no pé do monte discutindo coisas ineficientes, ineficazes, mas coisas produtivas, gloriosas, poderosas, que ao invés de estar discutindo com homens, elas estão falando com Deus, porque quando eu falo com Deus, Deus se manifesta a mim. Olha o que diz Tito, capítulo 3, verso de número 9, para não ficar só nas minhas palavras, é uma exortação. A carta de Tito é carta pastoral, junto com as cartas de 1 e 2 Timóteo, então são conselhos pastorais para os pastores, ok? Diz assim: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eles se esqueceram que eles estavam produzindo nada com aquilo que eles estavam discutindo. A pergunta essa manhã para você é: será que você está produzindo frutos de arrependimento com a vida que você tem levado? Porque é necessário nós produzirmos o fruto de arrependimento, porque se de fato verbalmente nós nos arrependemos e confessamos publicamente o nome de Jesus, a nossa vida agora precisa ser um arquétipo, ela precisa expressar, externar de verdade em frutos aquilo que nós verbalmente declaramos. 2 Timóteo capítulo 2 verso de número 16 diz assim:
Evita, tudo evita. Tá vendo aqui? Tudo evita. Tem coisa que você precisa evitar, fofo. Olha aqui para mim, linda. Você precisa evitar, meu irmão e minha irmã. Você precisa evitar. Evita controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Sabe essas tretas que você tem entrado? É coisa tola, é fútil. É tudo futilidade. É tudo fútil. É guerra de vaidade, guerra de ego. É guerra de quem tem razão. Às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Sabia disso? E isso é bendito. Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles se tornarão filhos de Deus. O que é o pacificador? É aquele que, se ele vê uma treta, o que ele faz? Ele apazigua. Ele é o famoso, ele é da turma do deixa disso, deixa quieto, deixa para lá. E nós precisamos ter esse coração, para que nós não percamos o nosso tempo com coisas fúteis e tolas, para que nós não mergulhemos em sentimentos que vão se apoderar de nós durante muito tempo e vão roubar de nós muitas possibilidades. Porque tem gente capaz, mas porque está envolvido com tantos sentimentos nocivos, elas não conseguem se desvencilhar desses sentimentos, a fim de que elas vivam a plenitude dos talentos e dos dons que a elas foi confiado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você está aqui num ambiente de crise, aí você acorda, você quer resolver o quê? A crise. Aí você vai dormir, você está pensando em quem? Na tia crise. Aí você acorda, crise, está mergulhado só em crise. Por quê? Às vezes são coisas fúteis, são coisas tolas, são contendas, são brigas, é orgulho, é vaidade do teu coração. Por que acontecem as guerras, diz Tiago? Por causa da nossa própria vaidade. Por causa da nossa própria concupiscência. Os homens têm essa tendência e nós precisamos avaliar o nosso coração em relação a isso. Então perceba, queridos, Paulo estava dando essas orientações a fim de que nós não percamos tempo. E na medida em que a gente consegue sair desse ambiente de conflito interior e confusão, nós começamos a frutificar, a colocar à disposição aquilo que o Senhor a nós confiou desde a nossa juventude. Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, porque todos nós somos dotados de talentos e dons confiados pelo Criador. Por isso que você está aqui na terra, para expressar a grandeza e o poder do seu Criador. Enquanto alguns discípulos subiram com Jesus, outros ficaram embaixo sem Jesus. E vai ser assim na vinda dele, viu? Muita gente vai subir com Jesus, mas muita gente vai ficar sem Jesus. Que nós aprendamos que vale a pena subir e estar com Jesus. Discípulos decidiram ficar sem Jesus, enquanto outros subiram com Jesus. Subir, descer, ficar, fala daquilo que é movimento. Eu subo, eu desço. Está falando de movimento. E a vida é um movimento, amém? Entende o ponto aqui? A vida é um movimento, e se subir e descer é um movimento, na vida, ela só será significativa em cada momento desses movimentos, se nela eu estiver com Jesus. Então subir ou descer não importa, o que importa é se embaixo eu estou com ele e se em cima eu também estou. Porque não importa se eu estou no pé do monte ou em cima do monte, o que importa é quem está comigo nesses ambientes, nesses lugares, quando eu me movimento na minha vida. Quem está entendendo o ponto? E eles não entendiam isso. Enquanto que embaixo havia uma discussão infrutífera, irmãos, era infrutífera a discussão, vocês vão entender isso daqui a pouco. A discussão era infrutífera. Se estiver com frio, pode abaixar um pouquinho, ou pode aumentar o ar. A discussão era infrutífera. Coloca 24, o painel. A discussão era infrutífera. E nós perceberemos isso. Mas em cima com Jesus, a manifestação era poderosa, gloriosa e significativa. Enquanto sem Jesus eu me torno infrutífero, com Jesus eu me transformo em alguém significativo. Eu vou falar de novo. Enquanto que sem Jesus eu me torno infrutífero, com Jesus eu me torno significativo. E era exatamente o ponto. Olha o verso de número 15, que interessante. Jesus agora desce do monte. Aí ele chega no pé do monte. Quando ele chega no pé do monte, o texto diz assim: quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada
e correu para cumprimentá-lo. Na versão Almeida vai dizer: quando a multidão viu Jesus, ela ficou surpresa. O caminho de oportunidades só aparece quando Jesus chega. Eu vou falar, tá? O caminho de oportunidades só aparece quando Jesus chega. Enquanto Jesus não estiver no seu caminho, vai te faltar muita oportunidade. Mas a hora que ele chegar, te prepara para viver o novo e o extraordinário. As oportunidades chegarão e elas certamente surpreenderão você. Aleluia! Aleluia! Enquanto Jesus não estava no caminho, não havia admiração e surpresa. Perceba, Jesus chega, a surpresa, a admiração, a contentamento, a gozo na alma. Talvez aquele povo começou a entrar em festa, porque aonde Jesus chega, o ambiente muda. O ambiente se transforma, e talvez você precisa chegar com Jesus lá na tua casa, para que a tua família seja surpreendida por algo novo, para que a sua família se alegre com algo novo, para que a sua família se surpreenda com algo novo, porque quando Jesus chegou, a admiração chegou, a surpresa chegou, e a alegria habitou o coração de todos aqueles homens. A diferença do caminho está na chegada de Jesus. E se nós aqui abríssemos a oportunidade para você testemunhar, você diria categoricamente que a chegada de Jesus mudou e transformou completamente o seu caminho. Sim ou não? Sim. A minha não foi diferente. Na chegada de Jesus, ele mudou o meu caminho, porque é a presença de Jesus que faz toda a diferença. Eu lembro de uma irmã que começou a confeccionar, a fabricar alguns docinhos, e ela disse para mim: pastor, eu estou vendendo muito, eu estou voando, o termo que ela usou, eu estou feliz, pastor, eu estou produzindo demais, eu comecei a prosperar, eu estou feliz, eu estou contente. Aí ela disse para mim, o que ela fazia são coisas que se vendem na internet, as pessoas fabricam, porque isso não há uma restrição, são receitas que há nas redes. Eu falei: menina, mas peraí, isso aqui, trufa, amém? Trufa. Eu falei: isso aqui, não há uma concorrência muito desleal? Porque todo mundo pode fazer, não precisa ter curso, você não precisa fazer nada, você é só comprar o chocolate, entra no YouTube, lá na internet, você aprende, você faz em casa. Você mole pro gato. Ela falou: pastor, mas tem um tempero aqui que é diferente. Eu falei: então fala comigo, compartilha com o pastor aqui, o que é? Ela falou: pastor, o doce quem coloca nas minhas trufas é o Senhor Jesus. Aí eu falei: você está ligeira e muito esperta. Ela falou: esse é o motivo das minhas coisas frutificarem e fluírem, porque quem faz a diferença no meu negócio não é o chocolate que eu coloco, é o Cristo que está nele. O que faz a diferença no meu negócio não é o nível dos produtos que eu tenho, se eles são bons ou não, é Jesus que está nele. É claro que nós seremos excelentes em tudo que nós faremos, mas ela entendia que outro poderia ser tão excelente como ela, usar o garoto que ela usava, usar o beijinho que ela usava, fazer com o mesmo apreço que ela fazia. Só que tem um detalhe: eles não tinham aquele toque mágico de Jesus Cristo, porque aonde Jesus chega, ele muda, ele transforma, ele abre oportunidades e ele faz nova todas as coisas. Eu quero essa manhã, como profeta, dizer sobre a sua vida: haverá um tempo novo chegando, haverá uma história nova sendo construída. Te prepara, porque Jesus está chegando na tua casa, Jesus está quebrando os grilhões, Jesus está quebrando as correntes, a sua aliança vai ser renovada, o seu casamento vai ser restaurado, a sua empresa estará de pé, as suas finanças serão renovadas. Me ajuda, se você crê, adora Ele, aplauda Ele. Oh glória! Os discípulos estavam perdendo tempo, amém? Eles estavam infrutíferos na discussão que eles estavam travando com os mestres da lei. O que eu acho fantástico nesse texto
é que Jesus, ele se compromete comigo. Ele intervém no meu caminho. Ele intervém na minha história. Jesus não fica alheio igual muita gente fica. Eu me lembro que um dia eu estava num restaurante comendo com alguns amigos quase dos inimigos, né? Eu comendo no restaurante e me cravou um alface no dente, e eu tô num converseiro, sorrindo, e aí eu me encontro um cliente meu no restaurante, cliente super potencial, falei, gente, dá licença, que eu tô indo falar com o meu cliente, e fui lá, e conversei com o cliente, e desenrolei com ele, e tô pegando na mão, e dou um abraço, tô voltando, e tô lá conversando com os amigos, daqui a pouco me deu vontade do banheiro. Falei, gente, dá licença que eu estou indo no banheiro. A hora que eu chego no banheiro, eu encontro aquele 15 pés de alface dentro do dente. Eu falei, eu vou voltar com os 2 pés na mesa. Eu vou voar na cara desses amigos meus. Que é isso? Eles estão comigo, eles estão diante de mim, eles não estão compromissados comigo, eles não estão preocupados comigo. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Se tiver frio, você pode aumentar 28 aí, tá? Pode aumentar aqui, água, porque o sol está com frio. Sinaliza, os obreiros estão aqui para isso, viu? Sinaliza aí. Isso, vai lá. Aqui, volta aqui. É só para o povo não ficar com frio, Gilvan. Não pode falar, igreja barulhenta, igreja frienta. Aí que lascou. Aí os velhinhos não voltam mais. Amém? Obrigado, querido. O que eu olho nesse texto, o que me chama a atenção nesse texto? Que Jesus não ficará indiferente com aquilo que atrapalha o nosso caminho. Jesus olha para aqueles homens e percebe que eles estão perdendo tempo. Tinha alface no dente. Jesus não olhou e falou, tem nada a ver com isso. Sabe barriguinha aberta? Tem um amigo que fica andando com a barriguinha, você fala, ai, não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Meu Deus do céu, coisa feia. Homem tem isso, né? Homem é cheio de deixar a barriguinha aberta. Fala, ô feio, tá a barriguinha aberta, tem coisa feia. Eu me lembro uma vez que eu estava andando de moto, tadinha da mocinha. Ela de bis, parecia que eu estava, ela achou talvez que eu estava querendo roubá-los ou persegui-los. A moça sentada de bis atrás, o namorado, o marido na frente, ela de vestido. O vestido estava sentado, o vestido saiu. O vestido subia aqui, todo mundo de moto. Eu vi aquele monte de homem parando e apontando, e os homens tudo de moto atrás. A menina com a calcinha toda fio, coitada. Eu falei, Senhor do céu. E eu com o carro comecei a ir atrás dessa moça. E ela com a bunda de fora. Sai aqui, ela de bis, e eu desesperado, querendo ajudar. Até que eu encontrei ela, depois de muitas vergonhas de quarteirão. Falei, moça, pelo amor de Deus, teu vestido, a calcinha tá aparecendo. Meu Deus do céu. O marido já deu um cutuco aqui, ela arrumou o vestido. Porque nós precisamos nos comprometer uns com os outros, a fim de que nós não percamos tempo. Jesus não fica indiferente no nosso caminho, quando Ele percebe que nós estamos perdendo tempo no caminho, e perdendo as suas grandes oportunidades. Olha o verso de número 16, para eu ir para o final. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Olha que lindo isso. Jesus desce, Ele sabe que havia uma discussão ali, Ele não fala, tem nada com isso. Bora, estou cheio de Deus, desci do monte agora. O que tem aí? Os demônios para expulsar, uns leprosos para limpar, um cego para fazer ver, tudo meu nome comigo. Isso aqui não, ele vai resolver com os amigos aquilo que ele entendia que os amigos estavam perdendo como tempo. Por quê, queridos? Porque Jesus pergunta aos discípulos o que estavam discutindo. Por quê? Porque ele queria saber se a resposta dos discípulos coincidia de fato com aquilo que estava acontecendo, uma vez que aquilo era um obstáculo no caminho deles. Quando Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Jesus queria saber se ele sabia, porque Jesus sabia. Amém? Jesus não pergunta porque ele não sabe, ele pergunta porque muitas vezes você é que não sabe. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Ele perguntou porque ele sabia, mas ele queria saber se os discípulos sabiam o que aquela discussão poderia produzir na vida deles. E Jesus sabia que era infrutífero, não produziria nada, porque Jesus sabia que aquilo estava roubando o tempo deles. Jesus sabia que aquilo estava roubando a produtividade deles. E a pergunta essa manhã, queridos, é o que hoje atrapalha a sua fidelidade a Deus? O que atrapalha a sua fidelidade a Deus? É um lugar? É uma pessoa? É coisas? Ou são coisas? O que hoje atrapalha o seu tempo com Deus?
É o seu smartphone? Você tem agora 8 aplicativos aqui. Você tem que entrar no Instagram, você sai, entra no Facebook, você sai, vai para o Telegram, você sai, entra no WhatsApp, você sai, deu 2 horas. Porque até você responder todo mundo, até você olhar as curtidas de todo mundo, até você está perdido. Ah, tem os stories ainda, né? Ah, tem o Twitter, para quem assim é mais antenadinho, né? O que rouba de você? O que atrapalha seu tempo com Deus? Isso pode se transformar em um demônio dentro da tua casa. Sei lá, Exu da tecnologia, podemos chamar assim? Não tem o Exu Caveira, o Tranca-Rua, pode ser Exu da tecnologia, vamos dar um nome aqui, é o novo demônio que a gente está criando aqui hoje, Exu da tecnologia, fica dentro do celular. Nós vamos ter que ungir teu celular daqui uns dias. O que hoje atrapalha seu maior compromisso com a obra de Deus? Aqueles discípulos estavam infrutíferos. Eles estavam perdendo o tempo deles. E queridos, o tempo perdido nunca mais volta. Porque esses 30 minutos aqui você nunca mais vai ter de novo. Essa 1 hora de culto. Pastor, eu tenho 1 hora amanhã. A 1 hora de amanhã não é a 1 hora de hoje. A 1 hora de hoje acabou. Lembra quando você tinha cabelo? Lembra quando você emagrecia com 1 semana? Você está lembrando? Hã? Lembra quando você olhava no espelho e não se assustava, achava bonito, e agora você corre do espelho? Sabe o que se chama isso? Tempo. Tempo passou. Lembra que você não tinha dor de lugar nenhum? Você subia, trepava na árvore, pé de manga, pé de qualquer coisa. Agora tem hora que você levanta assim, parece que você levou uma surra, é dor aqui, acolá. É o tempo. O tempo não volta. Nós precisamos fazer bom uso do tempo. O salmista vai dizer, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos contar bem os nossos dias. Nós precisamos administrar, gerir bem o nosso tempo, a fim de que sejamos em todo o tempo produtivos. Eu não estou dizendo para você entrar num caminho de loucura, querendo produzir. Produzir pode ser descansar. Produzir pode ser passear. Produzir pode ser comer em um bom restaurante ao lado de uma maravilhosa companhia, que é a sua esposa. Amém, maridos? Glória a Deus. O que hoje sequestra, não você vai apanhar. O que hoje sequestra o seu amor de Deus? O que hoje divide? O que hoje contenda? O que hoje concorre com o seu amor a Deus? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? Eu já encontrei pessoas aqui na igreja que vieram com toda alegria dizer para mim, pastor, eu sou um guerreiro. Por quê, filho? Eu trabalho em 2 serviços. Trabalho 18 horas por dia. Eu falei, você é um retardado mental. Você é um tolo. Você é um amante de si mesmo. Você é um bobo. Você é um bobo. E já vou te adiantando. Você vai trabalhar muito para produzir pouco e vai comer o pão das dores. Está no Salmo 127, depois você lê lá. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Porque quem frutifica é o Senhor. O Paulo disse, um regou, o outro plantou, mas quem deu crescimento é Jesus Cristo. Você quer crescimento? Tenha Jesus no seu caminho. Quer frutificar? Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não deixa que ninguém roube ou sequestre de você o amor que você tem a Jesus. Seja qualquer pessoa, ele precisa ser o amado da tua alma, o bendito da sua vida. 17, 18 do capítulo 9, eu encerro aqui, nós vamos embora mais cedo, diz assim o texto: um dos homens da multidão respondeu, mestre, Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Antes dos discípulos responderem, um homem na multidão desesperado, porque não recebeu resposta de Deus através dos discípulos que estavam perdendo tempo, entende aqui a importância disso? O homem estava desesperado, o filho dele tinha uma espécie de, me ajuda o nome, epilepsia, é isso? Ele era epilético, isso, ele era epilético. Ele tinha uma espécie de epilepsia, ele não conseguia falar. E aquilo era uma enfermidade que provinha
de natureza espiritual, não era uma enfermidade biológica, de natureza física, era de natureza espiritual, que desagou na vida física dele. E aí ele vai aos discípulos desesperado: olha, o meu filho, ele cai no chão, ele não consegue falar, ele se lança no fogo, ele tenta se matar afogado, eu preciso que vocês me ajudem. Esse era o contexto daqueles dias, só daquela hora. Só que os discípulos, porque estavam perdendo tempo, porque eles estavam infrutíferos, eles não conseguem resolver o problema. Aí o homem, ouvindo Jesus perguntar aos discípulos: o que vocês estão discutindo? Ele nem espera os discípulos responder, ele já chega e intervém aquela conversa e diz a Jesus, isso que nós vamos ler agora. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho. Perceba que a oportunidade era dos discípulos, mas como eles estavam perdendo tempo, quem aproveitou a oportunidade foi o pai do menino. Jesus perguntou para quem? Quem que respondeu? O pai. Porque quando a gente fica mergulhado, perdendo tempo com coisa infrutífera, nós não estamos ligados naquilo que Jesus está nos perguntando. Eu vou falar de novo que isso não tem no Google Revelação. Quando nós estamos mergulhados em coisas infrutíferas, nós não estamos ligados naquilo que Jesus está falando. Mas como esse moço, ele estava atento às oportunidades que estavam sendo liberadas naquele momento, a hora que Jesus pergunta, quem responde é ele, e a oportunidade cai nas mãos dele, e os discípulos a perdem. Diz assim: mestre, eu lhes trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não deixa-o falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, espuma a boca, range os dentes, fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram, porque eles não descomplicaram o caminho. Eles perderam uma grande oportunidade. E onde Jesus não está, poderá haver tentativas, mas jamais solução. Aprenda isso. Aonde Jesus não está, pode haver muitas tentativas, mas jamais haverá solução. Portanto, que nós fiquemos atentos, que nós convidemos a Jesus para habitar, para transitar, para estar em todos os níveis, em todas as dimensões da nossa vida. Porque enquanto Jesus não estava, não havia solução. Certamente esses discípulos foram envergonhados, uma vez que eles não tiveram capacidade e poder que Jesus já tinha outorgado a eles, em Lucas 10:19, dizendo: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. É o que Jesus confiou a nós como igreja, e só veremos resultados significativos em qualquer área da vida, quando descomplicamos o caminho, e com isso aproveitamos as grandes oportunidades. Queridos, é profética essa mensagem, e eu acredito que o Senhor está por colocar grandes oportunidades na sua frente. A pergunta não é a oportunidade que o Senhor colocará na sua frente. A pergunta é se você conseguirá identificar essa oportunidade. Porque talvez envolvido com tantas coisas infrutíferas, você pode perder a oportunidade que desfilará na sua frente e você não verá. Eu tenho base bíblica, inclusive, para dizer isso. Os mestres da lei eram estudiosos da Torá. Eles conheciam os vernáculos e eles conheciam os textos proféticos que apontavam para o Messias, que apontava para Jesus, o Salvador. Jesus está no meio deles. Jesus está pregando na sinagoga. É o Filho de Deus enviado à terra como promessa, como cumprimento das profecias. Os homens olham para Jesus e dizem: é um beberrão, é um comilão, ele está endemoniado. Eles, ao invés de reconhecer Jesus como Deus, mesmo conhecendo as Escrituras, eles dão título a ele que escarneciam inclusive a pessoa de Deus. Por quê? Porque esses homens ficaram tão mergulhados com a tradição,
que, entretanto, que dos 10 mandamentos, os judeus transformaram em 360 mandamentos. Por quê? Porque eles foram desenvolvendo uma teologia que se distanciou de Deus. Talvez eles foram, é aquilo, queridos, olha aqui para mim. Nós vamos cavucando até achar a água do poço. Achou a água, para e bebe. Porque se você ficar cavucando muito, você vai sujar a água que você encontrou. Tem gente que não fica contente só em encontrar água. Ele quer ficar cutucando. E aí cutuca, ao invés de ter água potável, agora tem água suja. Vai até onde você é capaz de ir. Discuta até onde você é capaz de discutir. Porque o salmista vai dizer: eu não coloquei sobre mim coisas muito elevadas que eu não entendo. Sabe por quê? O salmista sabia que se ele se envolvesse em coisas que ele não entendia, certamente ele estaria envolvido com coisas que roubariam dele grandes possibilidades. E talvez foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam discutindo coisas que não fariam o menor sentido, e isso roubou deles a oportunidade deles frutificarem. Todos os resultados que nós obteremos falam da maneira como nos posicionamos em meio a todos os processos que nós estamos construindo. Todos os resultados que nós obteremos fala da maneira como nós nos posicionamos em relação aos processos que nós estamos vivendo. Essa manhã é uma manhã de você decidir no seu coração, verdadeiramente, aquilo que precisa ser removido da tua vida. Talvez uma tara, talvez um egoísmo, talvez uma arrogância, uma presunção do teu coração, talvez uma competitividade. Você é competitivo dentro da tua alma, você não fala para ninguém, mas você é competitivo. Você precisa trabalhar isso dentro do teu coração. Talvez uma pessoa, um amigo, que ele liga para você, ao invés de ele falar coisas boas, só fala coisa ruim. Ele entra na igreja, ele consegue ver defeito em tudo, ele só não vê qualidade. Ele consegue ver problema de todo mundo, ele só não vê que ele se tornou alguém reprovado diante do Senhor, porque não tem espelho. Porque se nós fôssemos honestos, antes de nós apontarmos para alguém, nós perceberíamos que nós somos cheios de falhas e defeitos, que nós carecemos, assim como os demais, da graça de Deus. E quando nós perdemos o nosso tempo com isso, nós somos sequestrados e impossibilitados de viver a plenitude de Deus. Enquanto os discípulos estavam lá embaixo, perdendo o tempo deles, talvez discutindo coisas tolas. Eu não sei, talvez você para o seu tempo, liga para um amigo, vamos sentar, vamos para uma padoca, vamos tomar um refri, vamos na igreja, vamos para o biribol vamos para o churrasco do biribol da igreja. Aí chega lá, ao invés de ter coisa frutífera, produtiva, só o sangue. Só o sangue. E aí rouba de você as possibilidades. Esses homens foram envergonhados, mas em contrapartida, os discípulos que estavam no monte, eles haviam recebido de Deus algo extraordinário, a ponto de Jesus falar para Pedro e os discípulos: não conte nada a ninguém. Você tem noção, esses homens conseguiram ver a face de Moisés e de Elias, o maior profeta da Bíblia e o maior estadista da Bíblia, o homem que Deus decidiu dar a ele as suas leis, Moisés, o maior pastor depois de Jesus que a igreja conheceu, porque ele teve a maior igreja do mundo, mais de 3 milhões de pessoas na sua comunidade, a ponto de um dia ele ter que dividir o trabalho com a liderança, porque ele já não estava dando conta. É daí que surgiu as células, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que você essa manhã decida remover aquilo que está te atrapalhando. E você sabe o que te atrapalha. Você sabe. Melhor do que você, para saber da sua vida, é só Deus. Porque eu não sou, mas você é. Você sabe exatamente o que te atrapalha. Às vezes é alguém, um amigo, o tempo. Descomplica o seu caminho. Simplifica o seu caminho. Alinha o seu caminho, para você gozar e aproveitar das grandes oportunidades que estão por vir. Porque talvez você pode, num futuro, olhar para a sua vida e ser tomado de grande frustração. Por quê, pastor? Porque talvez você olhará para você e perceberá que algumas pessoas que estiveram junto com você,
com a mesma capacidade que você, com o mesmo tempo que você, elas avançaram muito mais que você e você ficou para trás. E isso se deu porque essas pessoas decidiram descomplicar o caminho, simplificar o caminho, alinhar o caminho com o caminho de Deus, a fim de que elas em Deus experimentem o extraordinário dele. Amém, queridos? Vamos adorar a presença do nosso Senhor. Enquanto nós estamos adorando, você converse com Ele, diga isso a Ele: Senhor, eu sei o que está atrapalhando a minha vida com o Senhor, a minha vida devocional, o que me impede de viver o extraordinário do Senhor. Põe de pé, em nome de Jesus, que nós vamos orar agora, nós vamos glorificar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado, Deus, pelo teu amor, o teu cuidado. Ajuda-nos, Pai, a remover os obstáculos, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem drenado, minado a nossa força, tudo aquilo que tem confundido a sua igreja, tem atrapalhado a sua igreja de avançar, de crescer em fé. Cubra a tua igreja com teu sangue, convence essa manhã o teu povo do pecado, da justiça, do juízo. Remova, Senhor, os pecados ocultos, convença eles, para que eles digam não, para que eles se desvencilhem, para que eles vençam em fé, para que eles tenham um compromisso maior com o Senhor, para que eles vivam o extraordinário e as oportunidades sejam por eles experimentadas. Minha glória é fazer Adore a Ele. conheçam a Ti, e que diminua para que Tu cresça, Senhor, Mais e mais. Você pode adorá-lo. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Oh, aleluia, Jesus. Esconde um rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Diga! Do Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos. Seja cheio da presença de Deus, seja renovado pela presença de Deus, seja tocado pela presença de Deus, se alegre na presença de Deus, meu irmão. Oh! Alabará mandou braga lava xéria, alamandou que manderébia. Ele está removendo do teu caminho os obstáculos, Ele está tirando o retardatário do teu caminho. a fumaça me esconde, Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o Teu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Alamaraço decominácia, lamando croblecia. Comece a adorá-lo. Você que ora em língua, seja renovado por Deus agora. Seja restaurado em fé nessa manhã. Não preciso Coloque o teu coração no altar, diga a Ele: Senhor, tudo pertence a Ti, a minha vida é do Senhor, aleluia. glória é fazer Oh glória, a Ti, ao é cantro mana cabadaga séria. e que diminua, Oh Senhor, diminua-nos, Pai, que Tu cresças, que Tu seja visto em nossa face, assim como Moisés quando desceu do monte, resplandecendo a Tua face, o Teu poder, a Tua glória. e com os serafins que Adore a Ele. cantam a Ti. Oh Deus, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, diga isso. E que diminua eu, para que Tu Cresça, Senhor, mais e mais. mais e mais. Oh! O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só a igreja, o Santo, dos santos, a fumaça.
Adore a Ele, diga isso a Ele. Ora manto come naga séria. Aleluia. Oh glória. Meu lugar secreto, só pra e sua presença me diga a Ele. Tua presença, tua presença. Sinta a presença dEle. Sinta o toque dEle essa manhã. Seja renovado e restaurado por Ele essa manhã. Seja renovada e restaurada essa manhã. A alegria do Senhor invade o teu coração. A paz do Espírito Santo se apodera de ti essa manhã. Seja tocado por Deus. Seja restaurado por Deus. Alamandorobia decaia. Oh! 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 Ai amando cominácia. Lamandro blagavácia. Sua presença é o meu prazer. Sua presença. Sua presença é o meu prazer. Sua presença. Sua presença é o meu prazer. Sua presença. Sua presença é o meu prazer. Só a igreja. No santo do santo, a fumaça me esconde. só os seus olhos, Senhor, Teus olhos me veem. debaixo De tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, sua presença. Você pode aplaudir a Ele, você pode exaltar a Ele. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado? Eu vou deixar um recadinho para você e aí você está liberado. Você que comprou alguma coisa na Delícias da Família, por favor, acerta se o prazo já chegou, tá bom? Nós estamos com um valor bem alto de débito lá, né? Então você que comprou alguma coisa na família e tem para acertar, faz essa gentileza, acerta, deixa redondinho lá sua vida com as delícias, tá bom? Você vai nos ajudar muito, ok? Semana que vem nós receberemos mais Bíblias. Nós vendemos aqui no curso algumas Bíblias, né? Num valor até acessível. Bíblias como essa aqui que eu estou usando hoje, linda, né? Essa aqui de capa dura. Agora ela chega com uma capa flexível, um pouquinho mais cara. Linda o tanto quanto um pouco mais, tá bom? Você também que comprou a Bíblia, não se esqueça depois de você acertar, ok? Recados: quarta-feira culto, terça-feira curso, sexta-feira oração, da meia-noite às 3 da manhã, tá bom? Nós estamos agora começando a puxar o freio de mão, porque estamos próximos do mês de dezembro. No mês de dezembro nós não teremos nenhum evento extra os cultos, ok? A fim de que você já comece a curtir aí, principalmente os nossos obreiros, a nossa liderança, você tenha mais tempo aí com a família. Aí, a partir de dezembro, nós iremos construir, desenvolver, junto com a liderança, a nossa agenda para o ano de 2021. Amém? Levante as suas mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe.